Noite. Muito bom estar com vocês aqui. Já estamos começando a nossa live da Escola Antioquia. Com grande alegria, então, que hoje eu vou trazer um tema relacionado à nossa vida familiar, né? Eu quero receber você que está chegando e pedir para você que está entrando na nossa transmissão, para você clicar aqui no aviãozinho à sua direita e enviar essa live para todos os seus contatos, para as pessoas que você conhece, para convidar mais pessoas para estarem com a gente. Eu já estou fazendo isso agora, estou clicando aqui, porque é o tempo do Instagram começar a chamar os nossos seguidores. A gente tem feito lives todas as quintas-feiras e hoje, excepcionalmente, estamos fazendo na quarta. Então, por isso mesmo, a gente se mobilizou aí para divulgar amplamente, para que mais pessoas possam assistir e ter essa interação ao vivo, né? Eu sei que tem muita gente que vai assistir depois, mas é legal ter essa participação de vocês aqui ao vivo, interagindo, perguntando, falando. Então estou mandando aqui para os nossos seguidores. Você pode fazer isso também. Bom é que a internet é um caminho, né? Para a gente poder se ver de novo. Tem muito tempo que eu não vejo alguns irmãos amados, alguns alunos da Antioquia. Então, esse ao vivo aqui mantém a nossa conexão, inclusive pessoal do online, né? A gente tem uma turma presencial e também tem alunos que estudam com a gente aí de diversas regiões do Brasil, estudam de forma online. Então, muito bem-vindos, certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus aqui sobre nossos objetivos para essa noite, o que a gente deseja. E você, enquanto isso, pode pegar sua Bíblia, um caderninho, material para anotação. Amém? Beleza? Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós queremos te pedir que Antioquia continue falando no coração das pessoas, Deus. Que aquilo que a gente for falar hoje tenha relevância e possa ser uma chave para mudar o sistema de funcionamento de muitas famílias aqui. Eu acredito que práticas podem ser alteradas, destinos, gerações, filhos, netos podem ser tocados através de decisões que as pessoas podem tomar ouvindo a tua palavra. Eu abençoo essa live, esse conteúdo, para onde ele for chegar, em que pessoa que esse conteúdo chegar, onde ele for alcançar, que essa palavra possa ser bênção para essa vida e para essa família, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, boa noite, Eclimar, que já está com a gente, Suelen, Pastor Galber. Vamos iniciar, né, o nosso conteúdo aqui. O tema que nós colocamos, vocês lembram? Famílias desgastadas. 3 motivos, né, que tem feito as famílias serem destruídas. A gente tem acompanhado aí diversas famílias cristãs, tá? Então eu estou falando de pessoas que têm princípios, que ouviram a palavra, e eu quero começar já dizendo para você que as coisas não vão dar certo na sua vida só porque você é um crente. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Existe um manual do fabricante, né? O ser humano foi fabricado por Deus. Então, se você não ler o manual e não entender o que ele diz para o homem, não basta apenas você ser um frequentador de igreja. As coisas não vão acontecer automaticamente para você, só porque você é um crente, só porque você é batizado. Elas vão acontecer como uma semeadura e uma colheita, de acordo com a sua obediência. Há princípios, existem princípios na Bíblia. A Bíblia ensina a ser pai, ensina a ser marido, ensina sobre esse funcionamento de família. E o meu desejo para você que assiste essa live é o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Então, sua esposa, uma videira frutífera na sua casa. Seus filhos, brotos de oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Bem-aventurado, então, é você que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Não basta apenas ser uma pessoa temente. Tem que ser uma pessoa obediente. Não basta. Eu tenho temor de Deus. Você tem que ser uma pessoa obediente a princípios. Eu quero falar agora de alguns princípios, né? Pelo menos 3 princípios para a família
que estão sendo violados e porque as pessoas estão fazendo do jeito errado, estão desobedecendo esses princípios, elas estão destruindo os seus lares. A Escola Antioquia tem ali entre suas matérias, né, entre suas abordagens, entre os seus professores, sempre temos uma abordagem de família. Sempre temos uma matéria que aborda a temática de família. E eu realmente acredito que mesmo sendo uma live rápida, a gente pode liberar aqui um conteúdo que vai fazer diferença. Então você pode compartilhar essa live agora mesmo para alguém e também quando terminar, se falar ao seu coração, se você lembrar de alguém, e principalmente lembre-se de si mesmo, né? Porque a gente também ouve a palavra, e se tratando de família, eu aprendi que a gente tem a mania de achar que é o outro que tem que ouvir determinada revelação que a gente está ouvindo. Não é verdade? O Eclimar está dizendo aí, eita glória. Em se tratando de família, eu sempre penso o seguinte, quem tem que mudar dentro de casa é a pessoa que está ouvindo a palavra. A gente sempre acha que eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra, mas seria tão bom se minha esposa ouvisse, seria tão bom se meu pai ouvisse, se minha mãe ouvisse, se meu irmão ouvisse, se aquele cunhado ouvisse. Seria tão bom se minha sogra ouvisse. Quem está ouvindo que é responsável pela mudança. A sua mudança não depende, para ela acontecer, não precisa da mudança do outro. Sabe, às vezes a gente acha que as coisas só vão mudar quando o outro mudar. Mas quem está ouvindo a palavra é você. Então o responsável da mudança é quem está ouvindo. É muito saudável você compartilhar e mandar e falar, isso aqui é para você, assiste, é importante, para te ajudar. Mas é muito bom chamar alguém para a igreja e a pessoa ouvir junto com a gente. Mas quem está ouvindo que é responsável pela mudança, e você não precisa esperar sua esposa mudar, seu marido mudar, para você mudar. É você que tem que mudar primeiro. E aí as coisas vão mudar para você. Primeiro erro mais comum nas famílias é o não dar tempo de qualidade. Você precisa dar tempo de qualidade para sua esposa e para os seus filhos. A sua família é o relacionamento mais importante que você tem. Eu sempre dou esse exemplo, né? Às vezes eu faço até uma dinâmica, uma peça teatral quando eu ministro sobre isso. O amigo liga pro seu amigo da igreja, diácono fulano, irmão ciclano, oi fulano, aquela simpatia, aquele sorrisão, e os filhos estão vendo dentro de casa, que com os filhos você não sorri, com a esposa você não sorri, mas aí o amigo liga e você é só sorriso, você está super cansado do trabalho, seu filho pede para brincar, sua esposa quer um tempo com você, e aí você fala que não tem tempo, estou cansado, estou muito cansado, não quero sair, não quero, mas quando o amigo fala, vamos pro futebol, agora, já preparei a chuteira, já preparei o meião. E a sua família está vendo que para aquilo que é importante para você, você dá tempo. Você dá prioridade. Então acho que o primeiro erro que tem destruído famílias hoje é não dar tempo de qualidade. Aquilo que é importante, você precisa criar tempo. Desmarca todo o resto e prioriza estar com sua família. Então, seus amigos, o seu trabalho, eles precisam estar alinhados ali ao tempo da sua família. Se você tem filhos na primeira infância, nada vai superar esse tempo. Até os 10 anos de idade, né, o que nós fazemos pelos nossos filhos é muito marcante. Você nunca vai ter tanto tempo com os seus filhos como até os 10 anos de idade. Essa janela você não pode desperdiçar. Você precisa passar tempo dentro de casa, você precisa passar tempo com os seus filhos. Você sabe que nos tempos bíblicos, é uma reflexão para a gente pensar. As casas não tinham paredes, né? Eram tendas, né? Eram casas sem paredes. Então, é óbvio que havia ali algum nível de privacidade, mas os filhos estavam mais diante dos seus pais, sabe? Havia uma convivência. E hoje os quartos meio que se tornaram fortalezas, onde cada um está no seu celular, ou coloca-se uma televisão no quarto, e ali o casal vê uma coisa, o filho vê uma outra coisa, e não se tem aquele tempo de mesa, aquele tempo da família se reunir e conversar. Isso seria importantíssimo que uma vez ao dia, mesmo você que trabalha, você tivesse uma reunião à mesa com a sua família. Eu falei para alguns pais, ontem eu fiz a formatura na minha escola, a escola que eu sou diretor, e no meu tempo de oportunidade para discursar para eles, eu falei, sobre o que o Salmo 128 fala, que
os filhos ao redor da mesa, né? Que seja o homem é abençoado, o homem que teme ao Senhor e obedece seus mandamentos, seus filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa. E eu falei, gente, hoje ainda, chega em casa e tem um tempo na mesa com seus filhos. Eu contei sobre uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos. Você pode colocar no YouTube e pesquisar quem você convidaria para um jantar especial. Foi feita uma pesquisa. Colocaram os pais numa sala e os filhos em uma outra sala, os filhos pequenos. E perguntaram, fizeram essa pergunta para os pais e fizeram essa pergunta para os filhos. Quem você convidaria para um jantar especial? Gente, os pais responderam Michael Jackson. Se eu pudesse convidar uma pessoa para o jantar, eu queria Mariah Carey, Justin Bieber. Falaram o nome dos artistas, né? Se fosse uma pesquisa no Brasil, de repente iam falar o Neymar. E aí começaram a falar nomes de pessoas famosas. Quando perguntaram para as crianças, eu amo as respostas das crianças. O que as crianças responderam? E aí pegaram a filmagem do que as crianças responderam e colocaram para os pais começaram a chorar. As crianças disseram assim, eu queria o meu pai e a minha mãe. Um jantar especial? Eu queria a família toda reunida. Os tios, os primos. Teve criança até que perguntou, precisa ser alguém famoso? Eu queria o papai e a mamãe. E eu falei isso na formatura, né, num contexto onde tinha ali diversos pais divorciados, né, que estavam ouvindo aquilo ali. E como é importante para as crianças, como elas precisam de tempo, de qualidade com os seus pais. Primeiro motivo da destruição das famílias, dos desgastes das famílias cristãs, é que eles não têm tempo de mesa, eles não têm tempo de conversa, eles não têm um tempo de qualidade para investir no relacionamento tão importante que é, principalmente dos filhos na primeira infância, dos filhos que estão entrando na adolescência, o tempo com a esposa. Então, não caia nesse erro de não valorizar o tempo de qualidade. E quem você convidaria para um jantar? Os filhos clamam por atenção. Agora, o segundo ponto que eu queria tocar, que é o segundo erro, são as conversas superficiais. Você vai dizer, eu dou tempo. A gente vê um filme junto, a gente vê um Netflix, né, que não é necessariamente um tempo de conversa, né, um tempo que você está fazendo algo junto. Né? Mas às vezes as conversas nesse tempo juntos são conversas superficiais. Eu ouvi falar uma vez sobre 3 tipos de comunicação. O primeiro nível de comunicação são níveis de aprofundamento, quando você está conhecendo uma pessoa, conversando com alguém, é quando a gente conversa sobre fatos e acontecimentos. Né? A gente conversa sobre fatos e acontecimentos. Aliás, primeiro nível é quando a gente conversa sobre pessoas. A gente fala sobre coisas e sobre pessoas. É um nível mais raso. O que seria uma conversa sobre coisas e pessoas? Você está na fila do banco, você encontra um desconhecido, você fala sobre coisas. Tá calor, né? Você viu lá a política? Você viu ali o que o Congresso está fazendo? Você viu ali o que o Supremo está fazendo? Você viu? Tá calor, tá frio. Você fala sobre coisas. Você fala sobre vida dos outros, né? O artista tal que casou, o artista que separou. Você não precisa ter nenhum grau de intimidade para conversar sobre coisas e sobre vida de pessoas. Você não está falando nada de você está falando de outras pessoas. Então, com seus colegas de trabalho, com desconhecidos, com gente que você não tem nenhum compromisso, você tem esse primeiro nível de comunicação sobre coisas e pessoas. Aí sim, agora o que eu estava falando antes. O segundo nível, que você precisa de um pouquinho mais de intimidade, é conversar sobre fatos e acontecimentos. E aí você conversa sobre o que já aconteceu no seu dia. Olha, vindo aqui para o trabalho, o pneu do carro estourou, e aí meu filho, né, chorou e tudo mais, e tive que trocar a fralda. Enfim, conversar sobre fatos e acontecimentos. Tem algumas famílias que saíram do primeiro nível, que é conversar sobre coisas e pessoas, e já conseguem conversar sobre fatos. Já é um nível, né? Você chega e pergunta, como é que foi na escola? Meu filho estava batendo na escola. Meu filho, Lucas. Eu perguntava, filho, como é que foi na escola? Aí ele falava, bateu. E ele ria. Então a gente começou ali um discipulado com ele, para ele entender que isso não era legal.
Mas, gente, foram algumas conversas e algumas correções e disciplinas, né? Não foi de uma hora para outra. Hoje, quando eu chego do trabalho, uma das primeiras coisas que ele me fala é: papai, não bateu. Ele vem me contar, né? Ele entendeu que não é para bater nos amigos, né? Ele estava dando um trabalho para a professora, estava difícil, né? Existem crianças que vão precisar de mais correção. Existem crianças que naturalmente têm um temperamento que, né, você vai corrigir coisas, vai ensinar, mas existem outras que vão requerer de você uma intervenção, e é pela repetição. Você não pode desistir. Você é o educador. Você não pode desistir, né? Então, sair desse nível da superficialidade. O segundo erro que as pessoas mais cometem, né? O primeiro erro é a falta de tempo de qualidade. O segundo erro é conversas superficiais. Sai da superficialidade, começa a entrar no nível onde você não vai conversar mais só sobre coisas e sobre pessoas, mas você também vai falar sobre fatos, acontecimentos do seu dia a dia, da sua vida. Como é bom quando eu estou com a minha filha e eu conto coisas do tempo que eu conheci a Camila, que nós começamos o compromisso, e ela fala: pai, você nunca tinha me contado isso. Ela sempre fala: pai, você trabalhou com vendas já, com o pastor Galber? Já, fizemos já. E ela fala: você nunca me contou isso. Então é muito válido falar sobre fatos, sobre acontecimentos, contar suas experiências para os seus filhos. É um segundo nível, né? Um segundo nível de intimidade que você já não abre para todo mundo. Mas tem um terceiro nível para você sair da superficialidade. Eu quero muito que você pense sobre a sua família diante de tudo que eu estou falando aqui. Você conversa sobre coisas e pessoas? Você já conversa com seu marido, com sua esposa sobre fatos e acontecimentos? Ou tu é do tipo de marido que ainda não fala nem tudo que está acontecendo para sua esposa? Terceiro nível. Então tem algo mais profundo do que falar sobre fatos. É falar sobre si mesmo. Falar sobre si mesmo. Nesse nível aí, tem pessoas que não têm esse nível de intimidade com ninguém. Existem pessoas que não... Você não tem que ter de fato esse terceiro nível de comunicação com milhares de pessoas. Não dá para ter esse nível de comunicação com todo mundo. Não dá. Mas tem que ter um grupo seleto. E o primeiro grupo é a sua família, né? Onde você pode falar sobre si, com sua mulher, com seus filhos, né? E ali você se aprofundar. Então, o segundo motivo que eu vejo famílias cristãs se desgastando é porque não se conhecem. Não se conhecem a fundo, né? Como vão se perdoar, se suportar, se não conhecem a fundo sobre aquela pessoa que está com você? A Camila, ela sabe o meu olhar mais sutil, né? Ela sabe melhor do que eu como eu estou, né? Então, que a sua família possa viver esse nível aí de intimidade que sai da superficialidade. Se eu pudesse elencar aqui um terceiro erro, né? Falei da falta de tempo de qualidade, falei das conversas superficiais, mas eu preciso falar sobre um terceiro erro grave, que é a falta de prioridade no casamento, tá? Quando a gente tem filhos, naturalmente os filhos tomam muito do nosso tempo, principalmente quem tem filhos pequenos. Outro dia eu estava falando com a Camila. Eu acho que a gente está tendo uma certa experiência como pai. Eu estou lendo muita coisa e estudando, né? Eu estava pensando, meu Deus, eu tenho experiência, eu sou pai de menina, eu sou pai de menino. Enquanto minha menina mais velha ficou sozinha, ela ficou até os 9 anos, ela foi filha única. Então eu tenho experiência de pai de filho único, eu tenho experiência de pai de família com 3. Então eu tenho experiência de pai de menino, de pai de filho único, de pai de irmãos, de pai de menino. Eu tenho experiência... Deus me matriculou em vários cursos aí, ó, na vida, para aprender, né? Tenho experiência como pai de 2 irmãos, né, meninos. Tenho experiência como um pai atípico, né, porque um dos meus filhos é autista. E a gente aprende demais nessa interação com ele, e buscando a Deus sobre isso, né? Eu separando para falar nessa live para você que está consumido aí pelo seu tempo, né?
Eu também tenho experiência como pai de gêmeos, né? Faltou sinalizar isso. Pai de gêmeos, porque quando a gente foi ter o segundo filho, veio o segundo e o terceiro junto. Então, você imagina o quanto demanda de tempo pra gente, né? Como pai. Eu tenho que cuidar de gêmeos, sendo um atípico, né? Então, eu imagino você também como mãe, com uma vida super corrida, um pai com uma vida super corrida. O terceiro erro que mais desgasta as famílias, eu vejo, é a falta de prioridade no casal. Os filhos, eles precisam muito da nossa entrega, do nosso cuidado físico até. Né? Eles precisam, eles não sabem beber água sozinho, nem, né? Então a gente precisa encher o copinho deles, a gente precisa limpar a fralda, dar o banho. E filhos adolescentes, eu também, faltou falar essa, eu tenho experiência com filho na adolescência. Na adolescência você vai precisar muito ter conversas, conversas demoradas, profundas, de confronto, de correção, que envolvem sentimento, que envolve a alma do adolescente, aquela intensidade dos sentimentos. É totalmente natural no cérebro do adolescente, tá? Isso porque eu sou professor de adolescente também. Eu estudei sobre isso. Existe a vontade de contestar. Ele não vai falar necessariamente eu estou contestando, né? Mas existe uma espécie de tédio em obedecer determinada regra. Por exemplo, eu sou professor de redação. Estou abrindo vários parênteses aqui, né? Eu dava um livro para o aluno ler. Eu falava assim, olha, esse livro aqui é bom. E eu passava para a turma ler aquele livro. E quando eu falava, vamos ler agora A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Maravilhoso o livro. E todo mundo falava, ai, que chato. Que chato. E se eu botasse qualquer livro lá, eles iam dizer que era chato. Mas deixa eu te explicar por que isso. É uma vontade de contestar, simplesmente. Depois eles liam e falavam que era bom. Mas é só porque eu mandei. Parece que é aquela vontade inconsciente de não fazer só porque foi mandado. Então tem uma estratégia que se usa de colocar os livros na mesa e falar, escolha aí o que vocês querem. E aí, porque eles escolheram, na verdade foi pré-escolhido por mim. Mas aí porque eles escolheram, eles têm interesse, né? Então, de certa forma, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma tendência do cérebro mesmo, do adolescente, de querer se afirmar negando o que o seu pai diz. Né? Quando a gente cresce, a gente vê que isso é uma burrice. Né? Negar o que sua mãe diz. E você precisa dizer para o seu filho adolescente, olha, eu vivi mais do que você. Né? O que eu estou te ensinando é do ponto de vista de alguém. Né? Eu uma vez ouvi isso, eu guardei também. Regras são faladas, são criadas por quem já experimentou mais do que você e tem alguma sabedoria para transferir. Né? Regra não é alguém querendo te privar de uma coisa divertida. Regra é feita por alguém que conheceu mais do que você, que viveu mais do que você, e seria sábio se você ouvisse essa pessoa. Então você vai ter que ter conversas como essa, sobre escolhas e consequências, sobre sabedoria, sobre certo e errado, sobre semeadura e colheita. Se você ficar fazendo isso, você vai ter essa consequência. E eu fui numa conferência esse ano onde eu ouvi essa frase de um pastor. Ele falou, olha gente, você vê meu filho hoje pregando, meu filho hoje é uma bênção, mas você não estava lá, vocês não estavam lá no meu quarto, nas madrugadas. Eu senti um arrepio quando ele falou isso, né? Nas madrugadas que eu tive que estar com meu filho na adolescência, em conversas seríssimas. Hoje você vê um jovem pregando a palavra nas igrejas, mas teve uma fase onde o pai teve que entrar no quarto e ter conversas duras com o filho que estava entrando na adolescência. Então, assim, todas essas experiências de paternidade que eu estou contando para você aí, que eu estou tendo e que a Suelen está dizendo aqui que é bom saber e ouvir isso, né? É bom aprender que você não está sozinha, né? Como pais, a gente vive isso. E a gente não pode desanimar, a gente é educador. A gente vai passar e a gente vai, com a palavra de Deus, ensinar. Mas todas essas experiências de paternidade mostram como os casais às vezes se esvaziam, e agora é o terceiro ponto que eu quero chegar, né? Finalmente chegar. O que desgasta a família é quando o casal não prioriza o seu tempo como casal. Vocês precisam ter um momento
uma rede de apoio com quem você possa deixar o seu filho, né, para olhar seu filho um pouquinho, para você sair com seu marido, com a sua esposa. Você precisa ter esse tempo, né, onde vocês são um casal. Nós não nos casamos, vou falando por mim, né, e você também aprende isso. Eu não me casei para ter filhos, entenda? Eu me casei e tive filhos. E os filhos são uma bênção. Sou apaixonado pelos meus filhos. Mas eu me casei porque eu amei uma jovem chamada Camila. E eu sempre falo isso para ela. Quando eu disse sim para ela, eu disse não para todas as outras mulheres. Então ouça isso, marido. O seu sim para sua esposa é não para qualquer uma que aparecer. É sim para sua esposa e não para qualquer uma, para qualquer outra. E você não pode deixar que o cuidado com a família suplante o tempo com seus filhos. Pode parecer que é uma competição, mas você é o amor de mãe, o amor de pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que os seus filhos mais precisam é de um casamento estável. É perceber o pai e a mãe se amando e cuidando um do outro. Tudo que detona com uma família é quando os filhos percebem que os seus pais estão brigando, que os seus pais não se respeitam e vivem num clima de guerra dentro de casa. O casamento, isso eu te falo com toda propriedade, o casamento é a base da família. O casamento é a base. Nós não nos casamos para ter filhos, nós nos casamos e temos filhos, né? E por causa dessa base, a gente se ama tanto que a gente precisa amar mais alguém. E aí a gente tem um filho. Você não tem filho para segurar o casamento. Você não tem filho. O filho não tem que vir com uma missão de fazer o casal ficar mais unido. O casal tem que ser unido e ter filho, né? O filho ele tem que vir com a missão de ser amado. Ele não tem que vir para resolver um problema que já estava lá antes dele. Então o que o seu filho precisa é que você ame sua esposa. É tudo que ele precisa, é a segurança que ele precisa. Estou fechando já a live de hoje, chegando perto do final, mas só para contar mais uma história da minha família. Eu me lembro quando minha filha tinha 5 ou 6 anos. A minha filha mais velha, eu tenho a Mariana de 13, eu tenho gêmeos de 3 anos de idade. Me lembro quando a Mariana tinha 5 anos, então naquele tempo de filha única, e a gente foi fazer um piquenique com ela na praça, e aí nessa hora, quando a gente faz a mesa, né, e a gente se senta, ela começou a chorar comigo. Pai, você e mamãe vão se separar um dia? Era o medo que ela tinha no coração. Eu falei, de onde você tirou isso? E eu falei para ela, eu nunca vou me separar da sua mãe. Mas por que ela tinha esse medo? Porque como ela era criança, ela estava, pela primeira vez, ela tinha ouvido falar, né, através do YouTube, dos canais que ela assistia, de que existia separação. Ela não sabia que isso existia, né? Então, pela primeira vez, e aquilo, eu vi o quanto eles ficam inseguros, gente. Quanto a criança fica insegura quando pensa numa crise do casal, né? Então é muito importante para a sua família que o casamento seja sólido. Então os 3 erros que eu vejo hoje destruindo, desgastando famílias de crentes é a falta, fazendo aqui do final para o começo, a falta de tempo para o casal, as conversas superficiais e a falta de prioridade no tempo da mesa da família, de se sentar juntos. Você não precisa ter uma mesa muito chique, muito bonita, não. Quando a gente ficou um tempo sem mesa, a gente fazia piquenique na sala, a gente botava a toalha no chão e sentava junto, sabe? Não estamos falando de patrimônio, a gente está falando de princípio de conviver junto. Amém? Antes da gente encerrar, tem alguns recados muito importantes para você que acompanha aqui a comunidade Antioquia. Primeiro, falar que na nossa bio, você, quando acabar a live, você vai lá na bio. Você sabe o que é bio, né? A gente usa muito essa palavra, tem gente que não sabe.
no nosso perfil tem a descrição, Escola Antioquia, o que é, e lá tem um linkzinho, né? Porque o Instagram só deixa colocar link lá no perfil, na bio. Você clica naquele link, vai aparecer lá algumas coisas legais para você que gosta do nosso conteúdo. Lá tem a Comunidade Antioquia, que é um grupo privado no WhatsApp, né? Onde ali a gente alimenta você com devocionais, palavras em áudio, vídeos, playlists, estudos bíblicos individualizados, né? A gente coloca para o grupo, o que a gente coloca no grupo da Comunidade de Antioquia, a gente não coloca em nenhuma outra plataforma. Então, se você quer receber esse conteúdo diário, faça parte da Comunidade de Antioquia. É só clicar lá no link da bio e entrar. E lá também você vai ficar sabendo tudo que a Antioquia está produzindo, né? Eu sou Felipe Mouta, sou um dos professores da Antioquia, para quem não me conhece, sou o diretor da Escola Antioquia online e presencial. E entra lá na nossa comunidade, que está lá o link na bio. Além da Comunidade de Antioquia, quando você clicar lá no link no nosso perfil, vai aparecer também o curso Maturidade Cristã. Né? Você vai entrar no nosso site e você pode adquirir esse curso que tem 8 matérias. Tá? Antigamente a gente abria matrícula em alguns períodos do ano. Tem aqui até alguns alunos estavam assistindo aqui a live. São 8 matérias. Essas matérias elas ficaram disponíveis na Antioquia presencial em 2024 e 2025. Alguns alunos estudaram com a gente no presencial. Essas matérias estão disponíveis no online, tá? Foram gravadas por nós, pelos nossos professores, eu, o apóstolo Renan, o pastor Galber e outros professores, apóstolo Anelmo. Gravamos essas aulas em estúdio, elas estão disponíveis no curso Maturidade Cristã. Então você pode adquirir ali os 8 módulos e fazer esse curso de qualquer lugar do Brasil, tá? Já estão gravadas as aulas e você pode ir lá pelo link da bio se inscrever em qualquer época do ano, tá? Você vê se você tem um amigo que quer entrar em Antioquia agora, ele pode se matricular hoje, agora, tá? Lá na bio também tem o curso Fim dos Tempos. Acho que você viu a gente colocando aqui no Instagram recentemente, né? Tema muito relevante, né? Estudar como que está acontecendo, né? O final dos tempos. E você vai poder também clicar lá e adquirir por R$35, é o preço da Black Friday, tá? O curso Fim dos Tempos é um curso com 4 aulas ministrado pelo apóstolo Renan, que vai te trazer uma base muito maior aí sobre os últimos dias, né? É um assunto que desperta muita curiosidade, muitas dúvidas, muitas perguntas. Já conheço gente que já fez, tá? Então o curso Fim dos Tempos, além das 4 aulas, você recebe ali também um e-book com o material utilizado aí pelo apóstolo Renan para você destrinchar mais esse assunto sobre escatologia. Você que é uma pessoa que ama a Bíblia, por isso que você segue aqui a nossa página e acompanha as nossas lives. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado sua vida. Terminando aqui, compartilha essa live com alguém que precisa salvar a família desse desgaste, desse cansaço que tem destruído os lares cristãos. Compartilha essa live, por favor. E assim que a gente terminar, passa lá na nossa bio, no nosso perfil, e entra lá no nosso site, vê os nossos cursos, Maturidade Cristã, Fim dos Tempos. Entra na nossa comunidade. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Muito obrigado por esse tempo, vocês terem ficado comigo. Se você perdeu aqui, ao término a live vai ficar salva, você vai voltar e assistir desde o comecinho. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Deus abençoe, fique na paz. Até a próxima quinta-feira, a gente volta com a live da Escola Antioquia. Beijo, queridos.